se ele acha que a única chance de Eduardo Bolsonaro voltar ao Brasil é se o irmão Flávio for eleito presidente da República no ano que vem e num eventual mandato na sua candidatura, qual será a relação? Que relação que o Flávio vai propor com o Supremo Tribunal Federal? E para eleição, vamos ser muito objetivos, já que o senador está com pressa, vamos perguntar de eleição. Ele apareceu muito bem nas pesquisas Quest como candidato competitivo, embora tenha uma rejeição alta. A candidatura dele está consolidada? Tem alguma chance dele rever isso até março ou abril do ano que vem e ceder o lugar para Tarcísio ou não? É fato consumado e ele vai até o fim. Tarcísio está fora definitivamente, se não há mais nenhuma conversa sobre ele ser o candidato à presidência da República a partir de abril, isso está fora. A gente gira aqui porque temos uma entrevista especialíssima agora, ao vivo, com o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, que se colocou como pré-candidato à presidência da República em 2026. Ele está ao lado da nossa repórter Ariane Bittencourt, que, aliás, está arrasando. Acabou de trazer o relator do orçamento e agora ainda traz o senador Flávio Bolsonaro. Por favor, transmita as minhas boas-vindas a ele. É um prazer, uma honra tê-lo conosco no Central de Notícias. E a primeira pergunta é sua, Ariane. Vamos lá, então, Amanda, dar o crédito aqui para minha colega Márcia Lorenzato também, aqui que sabe tudo de Congresso e sempre nos ajuda. Boa tarde, senador. Muito obrigada pela gentileza de nos atender. São muitos assuntos para a gente conversar, mas gostaria de perguntá-lo sobre as cassações dos mandatos do seu irmão, o deputado Eduardo Bolsonaro, também de Alexandre Ramagem. Desde que tivemos a confirmação dessa decisão por parte da mesa diretora, houve um movimento ali do PL, da liderança do PL, que disse que estudaria algum tipo de recurso. Vocês acham que tem chance de reverter essa decisão? Olha, se o Congresso, se o Poder Legislativo em si se der o respeito em algum momento, voltar a se autovalorizar, não tem nenhuma dúvida, porque esse critério de perda de mandato por faltas ou pelas pautas que ainda virão, que é o caso do Ramagem, tem que ser avaliado caso a caso. Se um parlamentar é sequestrado pelo Hamas e fica um ano sequestrado, a Câmara, pelas faltas deles, vão tirar os mandatos. Se um parlamentar sofre um acidente e fica em coma durante um ano, a Câmara ou o Senado vai tirar o mandato desse parlamentar. Então você veja que tem exemplos nesses dois que eu dei apenas, que tem que ser avaliado caso a caso. São dois parlamentares que estão fora do Brasil contra a própria vontade. Gostariam de estar aqui, não estão porque o Brasil não vive numa democracia plena e todos com 2 neurônios sabem disso. Então eles estão lá porque se estivessem aqui estariam sofrendo o mesmo processo, o mesmo justiçamento, sendo julgados pelos seus próprios inimigos. Então, obviamente que estão lá por sobrevivência, estão lá porque querem continuar defendendo a liberdade e a democracia no nosso país de lá. Se até juízes podem votar virtualmente, tem juiz que está na Europa, no meio do recesso do judiciário, apreciando causas, julgando processos pela internet. Por que um parlamentar não pode também, em casos excepcionais, como esses do Eduardo Bolsonaro ou do Ramagem, participar dos debates virtualmente, votar virtualmente? Então, um caminho para mim que seria muito natural seria a mudança no regimento interno para que isso acontecesse sem nenhuma celeuma, porque é evolução, temos tecnologia para isso, é um regimento interno das duas casas, da Câmara e do Senado, que foi escrito, entrou em vigor muito antes das novas tecnologias. Então, quando se quer e tem boa vontade, é possível fazer. Volto contigo, Amanda. Senador, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Central de Notícias. Ariane, por favor, transmita a minha pergunta ao senador. Se ele acha que a única chance de Eduardo Bolsonaro voltar ao Brasil é se o irmão Flávio for eleito presidente da República no ano que vem e num eventual mandato na sua candidatura, qual será a relação? Que relação que o Flávio vai propor com o Supremo Tribunal Federal? Perfeito. A Amanda pergunta se o senhor acredita que a única chance de seu irmão voltar ao Brasil seria numa eventual vitória sua nas eleições do ano que vem. E também pergunta qual seria, o senhor sendo presidente, qual seria a sua relação com o Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal, a grande maioria deles me conhece, sabe do meu perfil, me coloca numa prateleira de que respeita as instituições, que é uma pessoa do diálogo, uma pessoa centrada e equilibrada. Então acho que não teria problema nenhum com relação a essa relação institucional com o Supremo Tribunal Federal. E se o fato de eu ser presidente da República, isso resultaria no retorno, não só do Eduardo, mas de todos os outros
exilados políticos que foram perseguidos aqui no Brasil, então já pode considerar que ele é muito bem-vindo de volta, porque não tem perigo de o Brasil continuar nesse caminho da tragédia com o PT. Nós vamos oferecer um caminho da prosperidade, que eu tenho a convicção que é o que a população brasileira vai escolher, porque se ama, porque ama o seu país e ninguém aguenta mais 4 anos de Lula. Agora, a forma como isso vai acontecer, aí a política vai dizer, e eu, como sou uma pessoa da política, conheço o Congresso Nacional, me relaciono bem em todas as instituições, eu acho que não haverá problema de a gente resgatar a normalidade no nosso Brasil a partir de 2027. Senadora, a gente tem acompanhado a situação envolvendo os pedidos da defesa, os exames, as perícias às quais seu pai está sendo submetido na Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília. Qual que é a atual situação real do seu pai, já que fica nesse aguardo de uma eventual autorização para um procedimento cirúrgico, tem a questão das crises de soluços, a gente ouve muitos aliados dizendo que não há estrutura onde ele está preso para que lá ele continue. Qual que é a situação de momento? O Brasil inteiro sabe que é uma pessoa de 71 anos de idade, desde que tomou aquela facada de um ex-militante do PSOL, nunca mais a saúde dele foi a mesma, não está em condições ali na sede da Polícia Federal. E o mais absurdo de tudo isso é que você vê que a autonomia médica é desrespeitada nesses casos, né? Aí a ciência é rejeitada, porque se tem um médico atestando que ele precisa fazer determinada cirurgia, o médico não está brincando, né? Um juiz não pode achar que sabe mais do que um médico, um juiz não pode continuar protelando um pedido médico, que é uma coisa séria, que deveria ser respeitada, apenas para ficar sacaneando o Bolsonaro, que é o que está acontecendo. Então isso aí é muito revoltante, isso aí é inadmissível. Você vê como é que é o tratamento desumano que é dado ao presidente Bolsonaro, e eu espero só que o Alexandre de Moraes não esteja aplicando a jurisprudência Clesão. Falo Clesão porque o Clesão faleceu na cadeia por omissão do Alexandre de Moraes, que simplesmente não decidiu sobre 14 pedidos da sua defesa para que o Clesão fizesse tratamento médico fora do local onde ele estava, para que ele fosse para um hospital, e o Alexandre de Moraes simplesmente não decidiu. Então, mais uma vez, ele fica enrolando, ao invés de tomar uma decisão logo e deixar o presidente Bolsonaro fazer o tratamento de saúde dele a pedido médico. Ninguém está brincando, ninguém está querendo esconder nada, ninguém está querendo induzir, né, o Alexandre de Moraes a nada, só quer que respeite a autonomia médica, porque nessa questão de saúde, quem tem a palavra final é o médico, não é o juiz, né? Então, eu espero que mais rapidamente possível essa autorização aconteça. Eu não vejo nenhum sentido em ficar confirmando e reconfirmando um pedido médico para que o presidente Bolsonaro faça uma cirurgia. Isso é uma desumanidade e é completamente desnecessário. Estão brincando com a vida do meu pai lá na sede da Polícia Federal. Amanda, o senador nos pediu para ser breves, mas acho que ainda conseguimos fazer mais uma pergunta aí do estúdio. Não, pede mais 2 para ele, Ariane, mais 2. Primeiro eu quero saber se ele vai defender o impeachment Mais 2, senador. do Alexandre de Moraes, se ele for eleito presidente. Sair, mas vou ser amarrado na resposta. Então, 2. Não, então, olha, vamos para a eleição, vamos ser muito objetivos, já que o senador está com pressa, vamos perguntar de eleição. Ele apareceu muito bem nas pesquisas Quest como candidato competitivo, embora tenha uma rejeição alta. A candidatura dele está consolidada? Tem alguma chance dele rever isso até março ou abril do ano que vem e ceder o lugar para Tarcísio ou não? É fato consumado e ele vai até o fim? Amanda te pergunta, cita algumas das pesquisas da Quest que mostram aí as projeções para as próximas eleições, se de fato a candidatura do senhor está consumada, vai até o fim, independente do que acontecer. Está consumada, será vitoriosa. Mais uma vez, o Brasil vai escolher o caminho da prosperidade, o Brasil não vai escolher o caminho das trevas com o PT. As pesquisas, até muita gente está sendo pega de surpresa, porque há um crescimento gigantesco de forma bastante rápida, inclusive superior a qualquer outro nome que estava sendo colocado aí na mesa para concorrer com o atual presidente da República. Então, fico muito feliz. Eu acho que com o tempo as pessoas me conhecendo um pouquinho melhor, ouvindo como o Flávio Bolsonaro se coloca em diversos temas, a forma como isso sai da minha boca, enfim, conhecendo mais um pouquinho de verdade quem é um advogado, empresário, um pai de família, um pai de 2 meninas maravilhosas. Essa suposta rejeição, a tendência com o tempo é reduzir bastante, e é assim que eu pretendo conquistar os brasileiros, a confiança dos brasileiros. Te devolvo para a última, Ariane, só pergunta para ele, Tarcísio está fora, não será candidato a presidente da República em nenhuma hipótese? Amanda, cortou o meu retorno, se você puder repetir, por favor. Se o Tarcísio está fora definitivamente, se não há mais nenhuma conversa sobre ele ser o candidato à presidência da República a partir de abril, isso está fora.
Certo. Amanda pergunta se Tarcísio de Freitas está fora dessa disputa, se não há chances, posta a sua candidatura, de ele ainda figurar nesse cenário eleitoral do ano que vem. Não, para mim, acho que o meu nome colocado, não tem nenhuma dúvida que não tem nenhum sentido haver uma concorrência entre Flávio Bolsonaro e Tarcísio, já que, na verdade, o presidente Bolsonaro só pode indicar um. Então, o Tarcísio, ele já manifestou apoio a mim em mais de uma oportunidade. Ele já vinha falando da sua intenção e do seu desejo de concorrer à reeleição no estado de São Paulo. E é uma pessoa que tem a nossa total confiança, é uma pessoa que é do nosso time. É um governador super bem avaliado, que faz um trabalho excepcional e que, não tenho dúvida, vai ser fundamental nessa nossa estratégia nacional. Já saí de São Paulo com uma votação bastante expressiva e superior à concorrência, e isso vai ser potencializado com o palanque do Tarcísio de Freitas concorrendo à reeleição como governador de São Paulo. Então, a nossa aliança é para o futuro, para as próximas décadas, e não tem intriga que vá conseguir separar Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Tá aí, Amanda, senador Flávio Bolsonaro falando conosco aqui ao vivo no SBT News. Excelente, maravilhoso. Obrigada, senador. Agradeça demais o senador Flávio Bolsonaro. Ele parou para dar uma entrevista exclusiva ao SBT News, ao nosso Central de Notícias. Então, queremos agradecer muitíssimo, é uma honra. E o nosso microfone está sempre, nosso espaço está sempre aberto para todos os matizes e para todos os lados do espectro político, principalmente para os presidenciáveis, né, para os pré-candidatos às eleições de 2026, porque no final das contas é você, eleitor, que decide.